Olá, gente, tudo bem? E aí nós resolvemos acompanhar a novela desde quando deu todo aquela discussão, né, dos psicólogos sobre a questão da atuação do coaching. E aí eu venho acompanhando e estava observando que, apesar de ser uma ficção, mas eles estão falando do assunto de uma maneira bem realista, né? Porque, por exemplo, o coach fez as sessões de hipnose mas não trabalhou, trouxe à tona, né, o porquê daquele comportamento dela em relação à atividade sexual com o marido, mas deixou em aberto, né? Aí ontem, eu fiquei pensando, puxa, mas não vai encaminhar para a terapia? Teoricamente ela já ficou boa só de ter encontrado o problema, isso não existe, né? Aí ontem ela vai, conversa com a advogada, com a coach, e a advogada diz para ela, bom, agora está na hora de você ir fazer terapia, porque é exatamente assim que funciona. A partir do momento que você encontra, né, onde a raiz mesmo do problema, aí sim, aí você vai passar para terapia, no caso da abordagem com o coach, vai passar para terapia para trabalhar esse conteúdo dentro de si. E é importante quando ela diz, né, que não consegue perdoar, né, porque esse perdão ela realmente só vai conseguir depois de todo o processo terapêutico, que não é uma sessão, 2 sessões que vai resolver o seu problema. Então eu achei assim bem interessante, porque é uma coisa que está desmistificando a questão tanto do tratamento com o coach, como a psicoterapia ou a terapia, né, como um processo de cura. Porque algumas vezes a gente ainda encontra pessoas que acham que a terapia ela só deve ser usada por louco. Em primeiro lugar, louco não faz terapia. A gente faz terapia para conservar a nossa sanidade. E quando a gente percebe que a nossa sanidade não está tão bem, aí a gente vai lá fazer terapia para se conhecer, para poder desenvolver, né, habilidades que façam com que eu melhore a minha qualidade de vida. E aí o processo da hipnose, eu também achei bastante interessante, porque eu vi muitas opiniões contrárias, né? E na realidade, quem trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, né, que é o TCC, ele trabalha sim com a hipnose, né? Mas nós usamos a hipnose como processo terapêutico. Você vem, você passa pelas sessões, né, de terapia, e a partir daí, se a gente perceber uma necessidade, porque você não está conseguindo responder ao processo da terapia convencional, aí a gente coloca você para fazer hipnose. Eu já fui procurada por pessoas que souberam que eu trabalhava, né, que eu uso muito raramente, mas souberam que eu trabalhava com hipnose. E aí vieram, olha, eu estou querendo fazer terapia porque eu quero fazer hipnose para descobrir o que é que eu fui no passado. E aí eu dou risada, né? Porque em nenhum momento a gente pode usar a hipnose como uma ferramenta da terapia para estar buscando o que é que você foi no passado, por motivo de curiosidade, simplesmente porque você quer ver como é. Não. É um processo muito sério. Você tem que ter uma segurança muito grande e você só usa mesmo quando outras ferramentas não surtem o efeito esperado. Aí a gente parte para a hipnose. Mas a psicologia adere à hipnose? E aí sim, a psicologia adere à hipnose sim. E nós temos mesmo um doutor, né? Ele é professor em faculdade, ele é doutor em psicologia pela Universidade de Madrid, né? Catedrático de psicopatologia na Universidade de Granada, na Espanha, ou seja, o homem é um bambambam, né? Que é Vicente Caballo. E aí ele tem um manual de técnicas de terapia e modificação de comportamento, que é esse manual aqui bem pequenininho. E tem um
um capítulo que ele fala só sobre a hipnose. Inclusive, ele ensina técnicas, ele fala quando a gente deve usar a hipnose, fala de como começou o processo, né, que desde a antiguidade que a hipnose sempre foi usada. Inclusive, Freud, nos primeiros trabalhos, ele usou bastante a hipnose, né, para desenvolver a própria psicanálise. E aí ele conta essa história desde o princípio. Ele fala também sobre alguns mitos, né? As pessoas chegam achando que você vai hipnotizar e a pessoa só vai fazer aquilo que você quer, que você vai dizer deite, role, sente, levante, lá, e a pessoa vai fazer. Não é bem assim. O processo de hipnose, ela tem vários níveis. Nós temos o nível leve, quando a pessoa percebe tudo ao redor e tem um controle total, né, sobre o que quer falar e tal. Tem o processo moderado, que é onde você já entra num transe um pouco mais profundo, e tem o processo mesmo do transe profundo, que quando você volta, normalmente você não consegue lembrar de muita coisa. Por isso que a gente grava as sessões, para que a gente possa ouvir junto com o cliente. Então, é um processo assim, onde a gente tem que ter muita responsabilidade. Mas aí, Cabalo, ele fala bastante sobre isso, né? E ele nos dá assim, bastante respaldo para trabalhar com as técnicas, inclusive com a hipnose, né? Ele fala sobre a lógica, a profundidade do transe, que foi o que eu terminei de falar um pouco. Ou seja, é um capítulo inteiro que ele vem falando sobre a hipnose e também mostrando para a gente. Claro que algumas coisas que a gente vê na faculdade e mesmo nos livros não dá uma segurança para que você trabalhe com determinadas ferramentas. Então eu fui para Salvador, eu fiz o curso de hipnose, né? Participei de todo o processo, inclusive fui hipnotizada para poder conhecer como que funciona esse processo. Então, gente, nesta parte, nós sabemos, a novela é apenas uma ficção, mas nesta parte ela soube, ou pelo menos até o momento, se colocou de uma maneira bem correta, né? A pessoa vai no coach, descobre qual é o trauma, e é um trauma grave, muito grave, e que agora ela vai passar pelo processo de terapia para trabalhar esse trauma. Então vamos lá, vamos ver aí como é que vai terminar esse enredo. Não sei se ainda vou ter tempo de estar assistindo, porque eu realmente prefiro estar lendo um livro ou mesmo assistindo um filme que traga alguma coisa sobre a minha profissão, ou meditando. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Mas me chamou a atenção e aí eu fui assistir esses capítulos. Mas é isso. Então vamos aí, né, conhecendo um pouco mais de como funcionam as terapias e principalmente tendo respaldo dos autores, né, que falam sobre o assunto, para que a gente não critique uma coisa que a gente não conhece. Não é verdade? Obrigada pela atenção. Até a próxima.